Dia 11 de março, circulou uma notícia que o homem que matou o argentino-cubano Ernesto Che Guevara havia morrido, o que acabou despertando a atenção por imaginar que pouquíssimas pessoas de fato conhecem a história de Ernesto Che Guevara. E o que mais me espanta é que muitos ainda utilizam a sua imagem como símbolo de luta. Mas não só ele. Qual a semelhança entre Ernesto Che Guevara, Frida Kahlo e Nelson Mandela? É que todos eles são tratados como heróis, pois suas histórias são contadas para que de fato sejam. Mas se você conhecer melhor a história, se aprofundar um pouco mais, você verá que, na verdade, não passam de completas fraudes. Para conferir essas histórias, já aproveita e fica comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Thiago Martinez e esse é o canal Café com Investimento. E se você gosta do assunto de finanças e investimento, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. E se você quer aprender ainda mais sobre investimentos, já aproveita, me segue lá no Instagram, pois lá eu posto dicas diárias sobre o tema. Frida Kahlo foi uma pintora mexicana, uma artista que vira e mexe, tem a sua imagem divulgada em cartazes, estampas, em campanhas, e que acabam colocando ela como uma mulher guerreira, símbolo de liberdade feminina. Mas o que poucas pessoas sabem é que Frida era filiada ao Partido Comunista e que ela idolatrava ditadores. Ditadores esses responsáveis por estupros em massa, tendo até artes com símbolos comunistas e contendo também nome de algum dos maiores genocidas da história, como o nome de Stalin e Mao. E em um dos seus últimos trabalhos, ela pintou um autorretrato de nada mais, nada menos que Stalin, um dos maiores líderes da época da União Soviética. Assim, poucas pessoas de fato conhecendo o seu lado obscuro nas pinturas. Será que por simplesmente ser uma mulher fora dos padrões, isso significa símbolo de liberdade? Já Nelson Mandela, por muitos, um líder muito admirado pela sua luta contra o apartheid, mas que na verdade não passou de um terrorista comunista. Por mais que ele tenha lutado contra o Partido Nacionalista responsável pelo apartheid, seus métodos utilizados não deixavam de ser malignos. Assim, Nelson Mandela era membro do Partido Comunista da África do Sul e do Congresso Nacional Africano. Em 1962, recebeu treinamento militar na Argélia, que era um dos países membros da CNA. E a CNA foi considerado como um grupo terrorista por diversas células da inteligência policial pelo mundo, pois eles recebiam instruções de guerrilha, terrorismo e tortura. Mandela foi um bom aluno nesse treinamento e aprendeu muito bem as lições, mas a maior parte das técnicas brutais que ele aprendeu acabou utilizando contra os próprios negros. Mandela foi um terrorista e o seu modus operandi incluía o uso de minas e explosivos contra civis, além de ser o principal instrumento comunista para sequestrar e marginalizar seu antigo líder Albert, um ativista legítimo do anti-apartheid e que se opunha à luta armada e aos planos marxistas. No documentário Como Ser um Bom Comunista, Mandela escreveu que o estudo do marxismo é algo necessário para conseguir se controlar as massas. E vale lembrar que na sua autobiografia, Mandela confessa que autorizou pessoalmente vários atentados. E mesmo preso, Mandela comandava os ataques da CNA. Mandela dizimou até mesmo as famílias negras não membros da CNA. A própria esposa de Mandela, inclusive, falou abertamente sobre os métodos de tortura utilizados. O INE, orientada por Mandela, promoveu uma verdadeira guerra civil entre os negros, os acusando de traição,
Negros esses que nem participavam de greves ou não tinham nenhum tipo de envolvimento político. Assim, todos sendo mortos. E os que não morreram ficaram desabrigados após a CNA botar fogo em suas casas e em seus negócios. Mas uma das maiores atrocidades foi o modo de execução utilizado, que consistia em colocar pneus de borrachas embebido com gasolina em volta do corpo das pessoas, que por sua vez eram forçadas a beber os combustíveis. E as vítimas eram quase todas negras. E isso não me parece em nada atitudes de uma pessoa do bem. E vale saber que em 1985 foi oferecido a liberdade a Mandela em troca da sua renúncia à violência, mas foi uma tentativa sem sucesso. E para completar, assim como Frida, Mandela também manifestava apoio a outros comunistas como Fidel Castro, Gaddafi, Saddam Hussein, dentre outros. E agora a história de Che Guevara, que nasceu na Argentina e foi no país que ele acabou cursando medicina e também se interessando um pouco mais pelo socialismo, onde tratava Karl Marx como um santo. E ao viajar de moto pela América do Sul, passando por alguns países, Che Guevara acabou conhecendo alguns cubanos exilados e foi no México onde conheceu Fidel Castro, onde nessa altura Che Guevara queria a morte dos Estados Unidos, acreditando ser esse o problema do mundo. Assim, recebendo um convite de Fidel para participar do movimento de guerrilha cubano. E aí, em 1959, após vencer a Revolução, Che Guevara passou a ser o presidente do Banco Nacional de Cuba e também o ministro da Indústria. Além disso, passou a perseguir opositores, políticos, desafetos e qualquer tipo de pessoa que ousasse desafiá-lo, sendo ele próprio que fuzilava suas vítimas no famoso paredão. Ele próprio que em 1964, na Assembleia Geral das Nações Unidas, assumiu que executou e iria continuar executando enquanto fosse necessário, tudo em nome da revolução. De acordo com o livro Negro do Comunismo, ocorreram pelo menos 14 mil execuções por fuzilamento. E vale lembrar que Che foi responsável por mais prisioneiros políticos nos seus primeiros anos de poder do que Stalin e Hitler, chegando também a confiscar a poupança e as propriedades de 6,4 milhões de pessoas. E para uma pessoa que pregava o socialismo, Ernesto Che Guevara se mudou para a mansão mais luxuosa de Havana. Assim como todo socialista comunista, tudo para mim e nada para o povo. Che Guevara, em um dos seus primeiros atos oficiais, foi uma grande queima de livros e assinou a sentença de vários escritores por simplesmente discordarem do seu regime, além também de treinar e comandar pelotões de fuzilamento que foi responsável por centenas de mortes de homens, mulheres e crianças. Che Guevara foi responsável pelos campos de concentração de trabalho forçado de Cuba, destinado às pessoas vistas por ele como delinquentes. E saiba que os gays também faziam parte desse grupo. Agora me diz, como muitas pessoas da comunidade gay acabam utilizando a imagem de Che Guevara na camiseta? Não faz sentido. É como se você visse um judeu sair para a rua com uma camiseta estampada com o rosto de Hitler. E abre aspas para essa frase de Fidel: nós nunca iremos acreditar que um homossexual pode ter as condições e requerimentos de conduta necessária para chamá-lo de verdadeiro revolucionário, um verdadeiro militante comunista. Já Che Guevara dizia que a homossexualidade era uma decadência burguesa, assim tendo horror e ódio contra os homossexuais e feito o fuzilamento de vários gays na época. E mesmo diante de toda essa atrocidade, Che Guevara era considerado um grande herói e líder
símbolo da liberdade, onde ele mesmo assinava, se julgava como Stalin II ou Stalin II. E tudo isso é uma pequena parte do que esses falsos heróis acabaram fazendo ao longo de suas jornadas. E assim, percebemos que a mídia consegue simplesmente transformar qualquer um em herói, independente do que você tenha feito, desde que você esteja do mesmo lado, lutando e defendendo as mesmas coisas que ele. Agora, comenta aí se você conhecia a fundo essas 3 histórias e também já aproveita e comenta aí o que você achou desse vídeo. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse tipo, já deixa seu like aí, assim eu entendo que de fato foi um assunto que você gostou e acabo trazendo ali outros falsos heróis que tentam empurrar para você. E já aproveita também, já ativa o sininho, assim você vai ser lembrado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.